Quero ler com você Gálatas capítulo 5, verso 4 e 5. Gálatas capítulo 5, verso 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim: separados estais de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caídos. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Fala, irmão, se você é justificado pela fé. Só você que é justificado pela fé, diga aleluia nessa noite. Diga glória a Deus nessa noite. Nós somos justificados pela fé através do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração nessa noite. Espírito Santo, nós nos expomos ao poder da sua palavra, Pai. Nós cremos que a tua palavra nos transforma. Nós cremos que a tua palavra direciona a nossa vida para vivermos uma vida de vitória. Então nessa noite, Senhor, fala ao nosso espírito, acalma o nosso coração, para que possamos desfrutar da palavra do Senhor para nós. Senhor, gera uma palavra de vida nos nossos corações, que nós vamos sair daqui alimentados, nutridos pela verdade da sua palavra, Senhor Jesus. Pai, nessa noite levanta o espírito que está abatido, levanta aquele pai que está desanimado, para que possam sair daqui cheio da tua vida e cheio da tua graça, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, desfrutar do favor de Deus é a coisa mais importante. A vontade de Deus é que todos os seus filhos desfrutem desse favor continuamente. Então, muitos ainda, às vezes, não conseguem desfrutar do favor. Por quê? Porque não permanecem na posição. Então você, se alguém favorecido, você está debaixo do favor de Deus, é você manter-se na posição que Deus determinou a você. Então, muitas das vezes, assim como Paulo está dizendo aqui em Gálatas, que da graça vos decaístes. Por quê? Porque todo aquele que quer se justificar pela lei, ele cai da graça. Todo aquele que quer justificar-se pela sua justiça e não a justiça de Cristo, ele cai da graça. Então eu quero dizer para você permanecer debaixo do favor de Deus, você tem que entender que a sua justiça não é sua, mas a justiça é de Cristo em você. Amém, meu irmão? Então, quem permanece debaixo do favor? Aquele que depende da graça de Deus para tudo. Por isso que Paulo diz que pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Paulo, ele não teve o privilégio que muitos outros dos apóstolos tiveram de andar com a figura permanente de Jesus. Os outros discípulos, os outros apóstolos andaram por 3 anos com Jesus, comeram com Jesus, se alimentaram com Jesus, sabe? Foram em casamentos com Jesus, foram em festas com Jesus, viram Jesus operar sinais, maravilhas, milagres sobrenaturais. Mas Paulo não desfrutou dessas mesmas coisas. E Paulo ousadamente diz que pela graça de Deus eu trabalhei mais do que todos. Então o que faz você trabalhar? Fala assim, a graça de Deus. Então, permanecer debaixo da graça de Deus é você desfrutar, na verdade, desse favor. Então, a graça de Cristo é nada mais que o favor de Deus sobre você. Fala assim, meu irmão, você é favorecido demais. Fala assim, só de sentar do seu lado hoje, eu vou sair daqui abençoado. Se você é abençoado, vai abençoar essa pessoa que está do seu lado. Diga glória a Deus bem forte aí. Diga amém. Então, só de você estar sentado dessa pessoa linda, charmosa, cheirosa que está do seu lado hoje, você vai sair daqui abençoado. Amém, irmão? Amém? Se o irmão está usando um perfume azedo, Deus vai te dar até graça para suportar esse perfume agora, porque ele é abençoado. Amém? Já teve gente que disse amém. Mas, todavia, Paulo diz, irmãos, que nós podemos decair da graça. Decair da graça, muitos pensam que decair da graça é você perder a salvação. Então, o favor, a graça de Deus é uma posição que nós andamos. Então, muitas pessoas pensam equivocadamente que sair da graça, sair da posição da graça
é perder a salvação. Mas na verdade, sair da posição da graça é você deixar de viver uma vida pela fé e começar a viver uma vida pelas obras. É você deixar de viver uma vida pela justiça de Cristo e começar a viver por a sua justiça. Então, quem decai da graça é aquele que vive por a sua justiça. Então, decair da graça significa você sair debaixo da posição do favor de Deus. Então, você decai da graça quando você vive na lei. Nós temos estudado isso, nós aprendemos que a lei é o favor merecido e a graça é o favor imerecido. Então, na lei, se você se comportar bem, você é abençoado. Mas se você se comportar mal, você vai receber o quê? Juízo. Então isso é lei. A bênção é para quem merece. Mas a graça de Deus é derramada para aquele que não merece. Fala para o seu irmão, você não merece, por isso que você é abençoado. Então você tem que entender, a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus é para aquele que não merece. Então, assim era a lei no Velho Testamento. Então a graça é o favor merecido. Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar. Então agora nós recebemos a bênção, não pela nossa obediência, mas pela obediência de Cristo na cruz há 2000 anos atrás. Você é abençoado porque foi Cristo que obedeceu no seu lugar. A bênção é derramada sobre a sua vida, porque Cristo há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, disse: está consumado. Ele te abençoou nele. Você é abençoado porque você está nele. E se você está nele, a bênção do Senhor é permanente na sua vida. Amém, meu irmão? A bênção do Senhor é permanente nas nossas vidas. Mas não é pela nossa obediência, mas é pela obediência de Cristo. Como nós temos falado, nós temos que obedecer, sim ou não? Sim, mas a obediência não é o princípio inicial. A obediência é consequência. A obediência não é a raiz da árvore na nova aliança. A obediência é o fruto. Você tem fé, e por você ter fé na obra de Cristo, porque você teve fé, aí você obedece. Então, de fato, a obediência é apenas o resultado da justificação pela fé. Mas se você viver na lei, a obediência, de fato, ela não vai ser consequência. Ela vai ser o quê? Raiz. Então, se você obedecer bem, você vai ter bênção. Se você obedecer mal, você vai estar debaixo de maldição. Então, na lei, a obediência é a raiz de todas as coisas. Mas no favor de Deus, na obra da cruz, a obediência é a consequência de nós crermos na obra de Jesus. Amém, meu irmão? Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 6, Romanos 11, 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Olha o que Paulo está dizendo. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Então, se você faz pelas obras, olha o que Paulo está dizendo, já não é mais graça. Só é graça quando não é por obra. Só é graça quando você depende apenas da fé. Só é pela graça quando você vive pela lei do Espírito e da vida. Só é pela graça quando você desfruta de fato do favor de Deus. Então, se o favor de Deus é porque nós merecemos, isso já não é mais graça. Então, você é favorecido por Deus, a bênção do Senhor está na sua vida, porque de fato você não merece. Graça é o favor imerecido de Deus. Então, enquanto as obras traduzem algum tipo de merecimento, enquanto você vai viver na sua justiça própria, a graça de Deus vive em conceitos opostos. Então, o problema não é que nós não queremos o favor de Deus. O problema é que a gente muitas das vezes quer merecer a bênção de Deus. Irmão, você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida para Deus, mas você não merece a bênção de Deus na sua vida. Deus te abençoou em Cristo. A bênção está na sua vida porque Cristo, 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário. Você é abençoado porque Ele se fez maldito no madeiro no seu lugar. Então, toda vez que você vive querendo buscar a bênção, você vai viver uma vida cristã frustrante, irmãos. Sabe?
Claro que inicialmente, muitas vezes, alguns irmãos entram na vida da igreja porque estavam buscando uma resposta, estavam buscando algo. Mas isso não é o que vai te sustentar na sua caminhada cristã. Amém, irmãos? O que sustenta você é você ter intimidade, é você manter um relacionamento com Cristo Jesus. Isso que vai manter você firme na presença de Deus. Então, o problema não é você querer a bênção, o problema é você achar que merece. Então, você não merece. Então, muitos rapidamente vão dizer: pastor, eu mereço. Irmão, se você dizer que merece, por causa do seu merecimento, por causa da sua justiça, você não merece. Você de fato merece receber porque você não merece. Fala para o seu irmão: a única coisa que você tem que fazer é saber na sua vida que na sua vida cristã você não tem participação alguma. Sabe qual que é a única participação que você tem na sua vida cristã, meu irmão? Depender pela fé de Cristo Jesus. Essa é a única coisa que vai imputar na sua vida. Mas muitas vezes a gente quer acrescentar algo naquilo que não está escrito. Então Paulo diz que quando você quer viver pelo padrão da lei, você vai anular a fé. Ou seja, você vai tentar procurar merecer a bênção de Deus. Então a justiça própria, a sua própria justiça, o seu merecimento, faz com que a graça de Deus não tenha efeito na sua vida. Então, muitas vezes você vai tentar merecer, vai tentar receber algo. Você pode até conseguir receber algo, mas às vezes vai demorar anos. A palavra do Senhor diz que quando José foi lançado lá no poço pelos seus irmãos, ele chegou na casa de Potifar. Irmão, José foi vendido como escravo. E a palavra do Senhor diz que quando Potifar olha para José, Potifar acha graça em José. E naquele momento Deus abre as portas para José. Você já viu um escravo ser patrão? Sim ou não? Mas a graça de Deus faz um escravo se tornar chefe dos outros escravos. O favor de Deus, a bênção de Deus. Ele foi vendido para ser açoitado, assolado. Mas o que o favor de Deus fez? Abriu as portas para ele lá na casa de Potifar. Eu quero dizer para você, as coisas podem estar ruins diante de você, mas eu quero dizer, o Senhor vai levar pessoas para achar graça em você, e as portas vão se abrir para você no nome de Jesus. Por quê? Porque o favor de Deus foi derramado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás na sua vida. Então, assim como Potifar achou graça em José, o Senhor vai colocar pessoas na sua vida que vai achar graça em você. E quando achar a graça de Deus em você, portas vão ser abertas para você. Amém, meu irmão? Então, essa é a verdade de Deus. Então, a razão que a fé foi anulada aqui em Gálatas, no capítulo 5, é porque eles deixaram de depender da obra da cruz e começaram a depender da sua própria obra. Então, mas pastor, isso não é o pecado? O pecado é realmente ruim, irmãos. Ele vai trazer consequências terríveis na nossa vida. Mas o que realmente vai bloquear o fluir da graça de Deus, do favor de Deus na sua vida, é a justiça própria. A palavra do Senhor diz que na nossa vida não pode ser achada justiça alguma. Paulo diz que a nossa justiça é como, de fato, é algo ruim para Deus, trapo de imundícia para Deus. As nossas obras para Deus, obras nossas de justiça, são comparadas como trapos de imundícia. Eu não sei se você sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia, mas há 2000 anos atrás, as irmãs não tinham o conforto que tem hoje, lá no mercado, comprar um pacote de absorvente e usar. Então, usavam-se trapos como absorvente. E, na verdade, o autor está dizendo que a justiça nossa é comparada como o absorvente usado que as mulheres usavam. Você está entendendo o que Deus está dizendo? O que são as nossas obras, irmãos? E muitas vezes você quer depender da sua obra ainda, da sua justiça ainda. Por isso que Paulo diz que tudo que nós temos que guardar é guardar o nosso coração. Sabe, meu irmão? Entregue o seu coração ao Senhor. Guarde o seu coração. Sabe? Mas muitas vezes nós não temos guardado o nosso coração. Muitas vezes nós temos se enchido de razão, se enchido de justiça própria. Sabe? O que vai bloquear o favor de Deus na sua vida vai ser a justiça própria. Então, nós temos que desfrutar desse favor. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 4, 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha o que Paulo está dizendo em Romanos. Se aqueles que
vivem pelos mandamentos, pela lei que Moisés estabeleceu, herdeiro, Paulo está dizendo que logo a fé é vã. É vã, porque, irmão, não tem como você viver pela graça ou pela lei. Ou você vive com os seus pés na graça, ou você vai viver como um anátema a sua vida inteira na lei. Sabe, irmão, Deus te chamou para você desfrutar da graça. Eu nessa noite gostaria de mostrar alguns exemplos bíblicos para você, de como a justiça própria anula a graça de Deus na vida do homem. O primeiro exemplo que eu quero mostrar para você nessa noite é o exemplo de Pedro. 1 João no capítulo 4, no verso 10, nós vemos a palavra do Senhor que nos diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha o que João está dizendo, essa é a base do amor. Não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou. Fala para o seu irmão: Deus te ama, irmão. Você é amado por Deus. Você crê que você é amado por Deus? Você crê que o amor de Deus não muda na sua vida? Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos, irmãos. Sabe, falar isso é muito fácil, mas andar sobre essa verdade cravada no nosso coração e revelada aos nossos olhos, muitas vezes é um desafio. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos, para que nós venhamos perceber o ponto central do amor de Deus por nós, e não o nosso amor por Ele. Então, o nosso amor pelo Senhor, assim como nós temos falado há muito tempo, é apenas a resposta do amor dele por nós. Então você só ama porque você é amado. Então é uma reação. Você só ama porque Deus te amou primeiro. Irmão, eu tenho a convicção no meu coração: se Deus não me amasse, eu seria incapaz de amar Ele. Eu só amo a Ele porque primeiro Ele me amou. Então, porque Ele me amou, eu consigo viver todos os dias da minha vida desfrutando do amor dele, não do meu. Porque o meu amor muitas vezes oscila por Deus. O meu amor muitas vezes oscila pelo propósito de Deus. Mas o amor dele não oscila. Não oscila. E quando você tem essa revelação cravada no seu coração, você vai desfrutar dessa verdade. Então, Pedro foi alguém que ele não desfrutou dessa verdade na vida dele. Ele não entendeu que o amor dele era apenas uma reação do amor de Deus por ele. Então, ele a vida inteira viveu permanecido, estabelecido na sua justiça, no seu amor. Então, o apóstolo João diz que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Se você ler o Evangelho de João, você vai perceber algo notório, algo claro, algo muitas vezes inédito, que não vai existir em nenhum outro livro da Bíblia. Muitas das vezes nós queremos nos vangloriar daquilo que nós fazemos, sim ou não, irmãos? Mas a única coisa que João se vangloriava era que ele era amado. Então Pedro batia no peito dizendo: eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas João dizia: Pedro, eu não amo, eu sou amado. Sabe, o que vai mudar a sua vida e transformar a sua vida é você ter essa revelação que João teve, irmão. Não é lutar para amar a Deus, mas você de fato abrir a sua mente, abrir o seu coração, para entender que você é amado por Deus. Você é amado por Deus, irmão. Pega na mão do seu irmão e diz: você é amado por Deus, irmão. Fala assim: Deus te ama demais. Seja sincero comigo mesmo. Tem hora que nem você se aguenta, irmão. Sim ou não? Tem hora, na hora que você faz a coisa de errado com a sua mulher, com seus filhos, com seu marido, você não fala que você está errado. Mas aí chega um momento, às vezes, que você quer refletir. Aí você pensa: meu Deus, como que ele me aguenta? Meu Deus. Aí vem a condenação na sua mente. O diabo lá, pi. Meu Deus, como meu pai me aguenta sem eu fazer nada? Como que minha mãe aguenta? Como que minha avó aguenta? Né? Essas pessoas só aguentam você porque eles decidiram amar você como você é, irmão. Porque se não fosse dessa maneira, você pode ter certeza, ninguém te suportaria, nem você mesmo. Sim ou não? Sabe, a sua família só aguenta você porque eles te amam. Pergunta para alguém que está do seu lado: você me ama? Se você está perto de alguém da sua família aí.
Eu falei, para aguentar você é só te amando, né? Por quê? A palavra de Deus diz assim, irmãos, que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Então você tem que amar. Então quando você ama o seu próximo, quando você ama as pessoas da sua família, independente daquilo que ele fala, você vai continuar amando. Quantos pais tem aqui hoje? Levante sua mão aí. Quantas vezes, mãe também, cadê as mães também? Quantas vezes os seus filhos aprontaram com vocês? Muita ou muita? Só uma vez? Mas o que mudou? Você deixou de amar? Ele deixou de ser seu filho? Só permaneceu porque você ama o seu filho, irmão. Por isso que a palavra do Senhor diz: se nós que somos errados, errôneos, nós temos a capacidade de amar os nossos filhos, imagine Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o amor do nosso Deus por nós é incondicional. Se você ama o seu filho pisa na bola com você continua amando, o amor não muda. Imagine desse Deus Todo-Poderoso que deu a vida do próprio filho dele na cruz por você, para provar o quanto que ele te ama. Eu quero dizer para você, meu irmão, você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Mas muitas das vezes, em vez de nós permanecermos nesse amor, permanecermos no favor, nós queremos ainda sustentar. Eu vou fazer, eu amo, sabe? Então João se gloriava no amor do Senhor por ele. Mas Pedro, por outro lado, dizia que ele era capaz de dar a sua própria vida pelo Senhor. Jesus olha para Pedro um dia e fala: Senhor, Pedro, eu vou ter que ser levado ao madeiro. E o que Pedro diz? Senhor, por ti eu sou capaz de dar a própria vida. Jesus olha para Pedro e diz assim: hoje mesmo você vai me negar por 3 dias. Eu vou mostrar para você, Pedro, que não é o seu amor que me sustenta você na minha presença, mas é o meu amor que sustenta você. E a palavra do Senhor diz que naquele mesmo dia Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele não só negou, ele se praguejou. Ele falou que não conhecia, falou que nunca tinha andado com Jesus, que nunca tinha visto aquele homem. Por quê? Porque ele queria firmar a vida dele no amor dele pela obra de Deus, sabe, na sua justiça pela obra de Deus. Então aquele que disse que era capaz de dar a sua própria vida, na primeira oportunidade que ele teve para negar, ele negou. Sabe por quê, irmão? Não dependa do seu amor para você viver sua vida cristã. Não dependa do seu amor para você viver o propósito de Deus. Dependa do amor dele por você, para você viver todos os dias feliz da sua vida. Sabe? Quando você quiser depender do seu amor, você vai fazer como Pedro. Você vai falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou capaz de dar minha própria vida. Sabe, irmãos? Hoje eu entendo que eu sou capaz de dar minha própria vida por Jesus. Mas não é porque eu quero dar minha vida por Jesus. É porque Ele deu a vida por mim primeiro. E porque Ele demonstrou o amor dele por mim primeiro. Hoje eu sou capaz de qualquer coisa para demonstrar o amor, meu amor por Ele. Porque primeiro Ele me amou. Porque primeiro Ele expressou todo o seu amor por mim. Porque primeiro Ele deu a sua vida por mim. Hoje eu só sou capaz de fazer isso porque primeiro Ele fez por mim. Então todos os nossos atos de bondade a Deus hoje é só consequência dos atos de bondade dele para nós. Então se você faz algo de bom para o Senhor, porque antes Ele fez algo muito mais excelente, muito mais elevado para você. Sabe, meu irmão, eu quero dizer para você, a bondade de Deus é expressa todos os dias na nossa vida. A graça de Deus é expressa todos os dias na nossa vida. Mas se nós dependermos do nosso amor, se nós dependermos da lei, nós vamos de fato sair debaixo da posição do favor. Sabe, nós vamos andar debaixo de justiça própria. A lei diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus. Mas a graça do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. Fala para o seu irmão: você foi amado por primeiro. Dá um sorriso para o seu irmão, vê se ele é amado. Se você está com algum dente podre, fala para ele pagar um dentista para você, aleluia. Aí Deus já vai demonstrar até o amor para você, aleluia. Estou brincando. Então, quando nós confiamos no nosso próprio amor pelo Senhor, nós vamos estar confiando na nossa carne, irmão. Nós vamos estar confiando na nossa justiça. Então não confie no seu amor pelo Senhor, mas confie no amor dele por você, amém, meu irmão? Então, Pedro representa aqueles que apoiam a sua vida na justiça própria, no seu próprio entendimento, no seu próprio amor pelo Senhor.
Então eles tinham estilos de vida distintos, 2 tipos de ministério. Lá no fim, quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro estava negando e espagrejando Jesus, porque ele dependeu do seu amor. Mas aquele que dizia que era amado por Deus, pelo Filho, era o discípulo amado, estava nos pés da cruz com Jesus. Sabe, meu irmão, o que vai fazer você permanecer aos pés da cruz é você ter a revelação no seu coração que você não tem que depender do seu amor, mas do amor dele por você. Sabe, irmãos? Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você se identifica com quem? Com Pedro ou João, né? Estou nessa fase agora de ensinar um monte de musiquinha para Manu, e sempre a gente canta lá, Pedro, João, Tiago, no barquinho, do que estava no mesmo barco, os irmãos, né? Mas muitas das vezes a gente se identifica mais com Pedro, sabe? Toda vez que você quer usar a sua justiça, eu vou fazer, eu não vou, sabe? Isso é apenas uma expressão que você depende do seu amor, porque a palavra do Senhor diz que o amor de Deus por nós, o amor que é revelado aos nossos corações, não busca os nossos próprios interesses, não ensoberbece, não se vangloria, é aquele que renuncia. Sabe, irmãos, nós temos muito ouvido falar do amor, mas poucos irmãos que eu tenho percebido têm a revelação desse amor queimando no seu coração. Sabe, a expressão desse amor queimando no seu coração é quando você tem algum conflito, alguma situação. Você não vai viver pelo seu amor, pela sua justiça, mas você vai viver pelo amor de Deus por você. Sabe, você tem olhado para sua esposa, você tem olhado para o seu marido como Jesus olha, amando ele, independente daquilo que ele tem feito. Sabe, a palavra do Senhor diz que nós temos que amar. Lucas no capítulo 18, versos 9 e 14. Dá uma olhada para o seu irmão, vê se ele parece com Pedro ou com João aí. É que Pedro não foi Pedro foi um homem de Deus, irmãos. Ele tem o caminho de volta, acerta a vida dele, ele tem a revelação desse amor, né? Será? Quem que é? João ou Pedro? Lucas 18, 9 e 14, a palavra do Senhor diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha o que a palavra do Senhor diz: crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo vós que esse que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que em si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, meu irmão? Então, a palavra de Deus condena o pecado, mas nós precisamos admitir que o pecado não foi impedimento para que as pessoas recebessem o milagre de Jesus. Minha pergunta para você nessa noite: você acha que as pessoas que receberam os milagres do Senhor Jesus naquela época eram pessoas fiéis e obedientes à lei? Quem crê nisso, levanta a mão. Quem recebeu os milagres, irmãos? Foi os discípulos? Não, a multidão. Aqueles que no outro dia estavam dizendo: solta Barrabás e prende Jesus, crucifica. Então olha para você ver o grau daqueles que recebiam milagre. Então, você acha que eles não tinham problemas conjugais, problemas de ressentimentos, desejo de vingança, cobiça, lutas, tentações sexuais? Certamente eles tinham alguns tipos desses problemas, mas isso não impediu aquelas pessoas de receber nenhum milagre. Mas o Senhor não exortou nenhuma delas para mudar a vida antes de receber, irmãos. Então, o Senhor nunca recusou, de fato, fazer uma cura com o argumento que a pessoa merecia aquela doença. Então, Ele nunca disse que a doença era para melhorar a pessoa. Então, Jesus curou independentemente do estado que a pessoa vivia. Então, os pecadores sempre receberam do Senhor.
Por outro lado, nós acabamos de ler aqui o exemplo do fariseu. Então a palavra do Senhor diz que os fariseus não receberam coisa alguma. Por que isso aconteceu? Simplesmente por causa da justiça própria. Os fariseus se achavam merecedores da bênção de Deus. Então, eles sempre batiam no peito. Aqueles que eram pecadores olhavam para Jesus como aquele que salvava, como aquele que curava. Mas os fariseus olhavam apenas para Jesus como o mestre. Então, os fariseus se achavam cumpridores da lei. Mas nós sabemos que de nenhuma maneira, jamais nenhum dos fariseus cumpriram a lei. A palavra do Senhor diz que as prostitutas, os coletores de impostos, os pecadores receberam o Senhor Jesus com alegria. E todos eles, quando tocaram no Senhor Jesus, eles receberam o quê? O milagre. Então, quando eles receberam o milagre do Senhor, eles ainda não eram perfeitos. Mas a imperfeição deles não foram impedimentos, não foi impedimento para que eles pudessem receber o milagre. Então, Paulo diz que aquilo que nos separa de Cristo nos faz decair da graça. E o que vai nos fazer decair da graça, meu irmão? A justiça própria. Sempre que nós procuramos ser aceitos por Deus pela nossa performance, sempre que nós procuramos ser aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos, sempre que nós procuramos ser aceitos por Deus pela nossa obediência aos mandamentos, nós decaímos da graça. Olha o que nós lemos agora, o próprio Jesus exortando os fariseus. Olha o que o fariseu está dizendo: olha, eu jejuo, eu vou no monte, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro. Mas o Senhor disse: você não vai receber nada. Por quê? Porque achava que recebia porque merecia, porque ele estava fazendo o suficiente. Irmão, assim como a Lu falou hoje, tudo que você vai fazer para Deus, se você espera receber algo, ainda é insuficiente. Você só recebe porque o Senhor derramou graça diante de você. Nós temos que orar para receber cada dia mais revelação da graça de Deus, para nós nos relacionarmos com o Senhor. Como o aluno falou no começo, o Senhor não sabe o que você precisa? Claro que Ele sabe. Mas nós oramos para que o coração de Deus venha a ser enxertado dentro do nosso coração. Porque nós não andamos pela nossa vontade, nós temos que andar pela vontade de Deus. Então, se muitas vezes nós ficarmos batendo no peito, assim como o publicano, ou ficarmos entoando, falando que nós fazemos, que é isso, você não é abençoado porque você não está fazendo o suficiente, irmãos, já decaiu da graça. Sabe, quem vive pela sua performance, quem vive por aquilo que faz, quem muitas vezes se exalta por aquilo que está fazendo e fala, decaiu da graça de Deus. Então eu quero dizer para você, não dependa da sua performance, não dependa daquilo que você faz, dependa daquilo que Jesus fez por você há 2000 anos atrás. Amém, meu irmão? Outro exemplo que eu quero falar para você, o exemplo do filho pródigo. Vamos ler Lucas capítulo 15, verso 25 ao 30. Lucas 15. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Continua fazendo favor. Ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Deixa aí, Gustavo, fazendo um favor. Sabe, irmãos, quando nós confiamos na nossa justiça própria, nós nos separamos da graça de Deus. Somente pode desfrutar da graça de Deus aquele que reconhece que não tem nenhum merecimento.
Então, aquele que reconhece que não possui merecimento nenhum, também não cobra justiça e perfeição dos outros. Sabe, quem reconhece, sabe, irmãos, todo dia eu estou lá em casa com a minha esposa, com a minha filha, eu falo, meu Deus, o Senhor me deu além do que eu mereço. Sabe, se eu fico falando que eu não mereço, que Ele me deu além do que eu mereço, como que eu vou ficar cobrando, na verdade, perfeição da minha esposa, da minha filha? Não tem como. Por quê? Porque Deus deu além da medida. Então, quando você vive pela sua performance e pela sua justiça, você sempre vai ser o padrão da perfeição e o padrão daquilo que é perfeito. Então, como você é o perfeito, você vai ficar exigindo do seu líder, dos seus pais, vai ficar exigindo do pastor. Por quê? Porque você é perfeito. Mas quando você de fato entende que você não tem que depender da sua justiça, mas da justiça de Cristo, você não vai de fato ficar cobrando justiça e perfeição dos outros. Por quê? Porque você tem a revelação que foi tão generosamente perdoado por Deus. E por você ser perdoado, ser grandemente perdoado de todos os seus pecados, de tudo aquilo que você fez pelo Senhor, você sempre vai estar pronto a perdoar os outros também. Então é assim que nós estamos na graça. Quando você desfruta da graça e do favor de Deus, não há lugar para amargura. Diga para o seu irmão, irmão, na nova aliança, não há espaço para amargura. Repita comigo assim, declare, na nova aliança, não há espaço para amargura. Você está entendendo, irmão? Não há espaço para amargura na nova aliança. Não há espaço para ressentimento na nova aliança. Mas se você viver cheio de justiça própria, você vai viver cheio de amargura. Então, é o exemplo do irmão do filho pródigo. Por quê? Ele estava amargurado porque ele vivia cheio de justiça própria. A palavra do Senhor diz que o filho mais velho não estava tão longe de casa, mas o seu irmão mais novo sim, estava longe. Deixou tudo, tomou a herança, mudou para um país distante. Mas ele se enxergava a si mesmo como um servo do seu pai e julgava-se merecedor das bênçãos. O dia que o irmão pecador voltou, o dia aquele que caiu voltou, o que ele disse? Como o Senhor, meu pai, vai honrar esse pecador, esse errado que está aqui, sendo que eu por muitos anos esteve aqui na sua casa, nunca desobedeci nenhum das suas ordens, não sou digno nem de ser chamado teu filho, e você nunca me abençoou. Por que ele pensou dessa maneira? Porque ele era cheio de justiça própria. Ele precisava dizer isso. Então, isso era quase impensável. Sabe, ele não tinha feito nada de errado, ele não tinha pecado contra o céu e contra o seu pai. Lembra do filho mais moço? Pecou e o que ele disse para o pai? Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Mas esse não era o caso do filho mais velho. Ele não podia ver que não era digno de ser chamado de filho do seu pai. Mas isso exatamente é o que ele precisava de fazer. Pai, eu não sou digno. Sabe, o irmão do filho pródigo tentou ganhar o amor do pai, sem saber que já era amado. Sabe, o irmão do filho pródigo é aquele que muitas vezes estão dentro da comunhão da igreja, estão vivendo dentro da igreja, estão dentro da casa, tenta ainda provar para Deus um monte de coisa, e o dia que Deus abençoa o irmão, ele diz, mas Deus, eu estou aqui tanto tempo, porque o Senhor não me abençoou? Aí o pai olha para você e fala, filho, eu não te abençoei porque você já é abençoado. Você já é. O problema é que você não desfruta. O problema é que você não participa. Então, se você tem o seu coração cheio de amargura, cheio de ressentimento, você não vai conseguir se sentir amado. Então é dessa maneira que surge a justiça própria. É quando nós tentamos conquistar o elogio do pai. O filho fazia tudo para tentar buscar o elogio do pai. Quantas vezes você está tentando fazer algo lá na sua casa, lá na sua célula, aqui no culto, na igreja, para receber elogio de alguém, irmão? O filho mais velho é esse, que tenta sempre fazer algo para o pai elogiar. Sabe? Mas não viva dessa forma, irmão. Porque muitas vezes você vai fazer coisas sublimes, coisas extraordinárias. Sabe qual é o problema? Às vezes você não vai ser elogiado. E se você está fazendo por um elogio, isso é justiça própria, isso vai matar você. Aí você não vai permanecer na graça, não vai permanecer no favor. Por quê?
porque você fez para que os outros pudessem ver. Sabe, irmãos, nós não fazemos nada para que os outros possam ver, nós fazemos para que o Senhor possa ver. Amém, meu irmão? Você faz para que o Senhor possa ver. Então, toda pessoa que é cheia de justiça própria, ela se encheu de amargura. Por quê? Porque ela pensa que praticou todos os mandamentos e mesmo assim não consegue ter a bênção de Deus. Sabe aquele marido quando briga com você e você está bem lá em casa, aí o marido é tudo certinho, aí ele aponta para a esposa: você merecia, era um pinguço, um cachaceiro, mas eu estou aqui. Você já ouviu isso não, né, irmã? Deus me livre. Então o que ele está dizendo? Eu sou muito bom para você, sou muito bom. Então ele se enche de justiça própria, de merecimento, sabe? Então a justiça própria é o resultado do nosso desejo de conquistar o amor e a aprovação de Deus. Irmãos, você não vive para conquistar o amor de Deus, é o amor de Deus que conquistou você há 2000 anos atrás na cruz. Sabe, irmãos, a única coisa que você tem que fazer é se render ao amor dele, se renda ao amor de Deus por você. Sabe, não é você viver buscando o resultado para tentar buscar a aprovação. Então você tem que desfrutar dessa verdade. Então, esse exemplo, quantas vezes, meu irmão, que você não tem desfrutado dessa verdade? Sabe, tem muita gente ainda que não consegue desfrutar do amor do Pai. Tem muita gente ainda que não consegue andar pelo favor de Deus. Sabe por quê? Porque está tentando merecer ainda. Está tentando buscar o elogio do Pai. Aí, quando o Pai abençoa alguém, você fala para o Pai: você não me deu nem um cabrito. Irmão, fala para o seu irmão: para que você quer cabrito? O cara se enche de justiça própria e quando ele reivindica algo, você não me deu nem um cabrito para fazer um churrasco, meus irmãos, cabrito. Então, isso prova, porque mostra também a mentalidade do filho. Se ele fosse pedir, ele ia pedir aquilo que o pai, que ele achava que o pai ia dar para ele. O que ele achava que o pai ia dar para ele? Apenas um cabrito. Fala para o seu irmão: Deus não vai te dar um cabrito. Fala assim: Deus vai te dar um rebanho inteiro, porque Ele é seu Pai, meu irmão. Eu quero dizer para você nessa noite: o que é do seu Pai é seu. A palavra do Senhor diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O que é dele é seu. Por quê? Porque você é filho. Então, se você é filho, você está dentro da casa do Pai, o que é do Pai é teu. Então você tem que desfrutar das coisas do seu Pai. Por quê? Porque é teu também, meu irmão. Mas muitas vezes a gente espera o quê? Reivindicar o cabrito, irmão. Para de esperar o dia que Deus vai abençoar alguém para você reivindicar o cabrito. Você tem que todo dia desfrutar das riquezas, sabe, indescritível de Deus. Você tem que todos os dias desfrutar do favor e da graça de Deus na sua vida. Por quê? Porque tudo que é do Pai é seu. Diga assim: tudo que é do Pai é meu. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que seu pai tem? O que seu pai tem? Não seu pai da terra aqui, né? Porque às vezes seu pai da terra está pior que você tem que ajudar ele. Mas eu estou falando do seu Pai do céu, o seu Pai que ama você mais do que seu Pai aqui na terra. Tudo que é dele é seu, meu irmão. Eu quero dizer para você: o favor de Deus está sobre a sua casa, está sobre a vida, sabe? E quando o Pai olha você passando por uma necessidade, muitas vezes você está lá, né, orando, e a sua oração às vezes apenas é para reivindicar um cabrito. Sabe, irmão, para de orar para reivindicar cabrito. Ore para desfrutar da bondade e do favor de Deus na sua vida. Ore para você desfrutar e entender que o céu está aberto sobre a sua vida. E se o céu está aberto sobre a sua vida, o favor de Deus é ilimitado na sua vida. Diga assim: o favor de Deus é ilimitado na minha vida. Então viva nessa justiça, na justiça de Cristo. Desfrute das riquezas do Pai na sua vida. Olha para o seu irmão, vê se ele é um filho rico. Rapaz, é rico, hein? Aí fala para o irmão: seu irmão, empresta um pouco para mim então. Aí você vai falar: não vou emprestar porque o meu pai também é seu pai, e se ele me deu também ele vai te dar. É aqui quando você desfruta da graça de Deus, é assim que você crê, meu irmão. Por quê? Porque aquele que abençoou o seu irmão é aquele também que te abençoa. Aquele que derrama favor na vida do outro também é aquele que vai derramar favor sobre a sua vida. Então por isso que quando um irmão é abençoado no nosso meio, nós temos que exultar de alegria, ficar feliz, sabe, irmãos?
Quando eu vejo muitos irmãos prosperando, comprando carro novo, reformando casa, eu fico feliz por eles. Por quê? Porque eu digo, aquele que abençoou meu irmão também vai me abençoar e já abriu as portas para mim. Sabe por quê? Eu não fico reivindicando cabrito, irmão. Para de reivindicar cabrito. Sabe? O filho pródigo queria reivindicar cabrito. Sabe? E tinha toneladas de quilo de picanha para comer e ele queria comer o pernil do cabrito. Misericórdia. Sabe, irmãos? Por que eu estou dizendo isso para você? Deus tem algo sobrenatural disponível para você, mas muitas vezes você não desfruta disso, porque muitas vezes você enche de justiças. Sabe, você tem que estar dentro da casa do Pai, mas você tem também que desfrutar a herança do Pai. Sabe, a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que é de Cristo também é seu. Diga comigo assim, tudo que é de Cristo é meu. Você crê nisso? Então, quando você estiver passando por dificuldade, você vai declarar. Você não vai ficar assim, ô Senhor Jesus, ajeita essa situação. Não, você vai falar, Senhor Jesus, tudo que é de Cristo é meu, eu já sou rico, eu já sou próspero. Então eu não aceito estar passando por essa situação. Eu não aceito estar passando por esse problema. Porque tudo que é de Cristo é meu. Sabe, a palavra do Senhor diz que, o salmista diz, que eu nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência passar fome. Nós falamos esses dias que o Senhor Jesus disse que, olha, eu vesti os lírios dos campos, melhor que o rei Salomão, eu dou a comida aos pardais. Será que o Senhor não vai cuidar de você, meu filho? Será que Ele não vai dar o alimento para você? Será que Ele não vai vestir você e não vai dar tudo que você precisa? Ele não vai dar, Ele vai dar além daquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque a graça de Deus foi derramada na sua vida, e você tem que desfrutar desse favor ilimitado da sua vida. Amém, meu irmão? Então não viva por essa justiça, não viva pelo seu merecimento. Sabe, o favor de Deus vai derramar na sua vida quando você entender que você não merece. E você entende que não merece, aí a graça de Deus flui. Se você for perguntar para tantos irmãos aqui que têm desfrutado de favor de Deus aqui, quem nesses dias já tem desfrutado de bênçãos que você não merecia receber e você recebeu, levanta a sua mão aí. Você não estava nem esperando e de repente o negócio chegou lá de um jeito, você recebeu. Então isso é o que, irmão? É favor. Mas quando você quer viver na sua dependência, você fecha a porta do favor. O último exemplo que eu quero falar para você é o exemplo de Paulo. Filipenses no capítulo 3, verso 1 ao 9. Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijo no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não me desgosto de dizer para vocês as mesmas coisas. Olha o que ele diz. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na nossa carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória para as que possam ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, que você tem que ser achado nele sem justiça própria. Fala para o seu irmão, você tem que ser achado no Senhor sem justiça própria. Então aqueles que andam na lei não guardam realmente todos os mandamentos, mas escolhem alguns que consideram ser importantes e julgam para cumprir, e enchem-se de justiça própria. Os apóstolos disseram que se você não cumprir apenas um dos mandamentos, que são 613 mandamentos, você deixou de cumprir todos. Se você cair apenas em um, você deixa de cumprir
todos. Então a justiça própria é uma forma de dizer que nós não precisamos da obra de Cristo, que nós podemos ser aprovados por Deus pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços. A justiça própria pode assumir muitas faces. Nós somos constantemente tentados pelo diabo a confiar nos nossos méritos. Por isso nós precisamos vigiar, meu irmão. Você desfruta do amor, da graça de Deus, mas em todo o tempo você está sendo bombardeado na sua mente para você confiar em você. Sabe, irmãos, não confie nos seus sentimentos. Guarde o seu coração. Quantas vezes nós temos confiado nos nossos sentimentos? Quantas vezes alguém fala para nós algo e a gente fica triste, a gente guarda aquele ressentimento. A palavra do Senhor diz que na graça de Deus não há ressentimento. Então cada vez mais que nós nos justificamos, nós perdemos a justiça que vem de Cristo. E esse é o sinal mais claro da justiça própria. É quando nós lutamos para ter razão. Fala para o seu irmão assim, não lute para ter razão. Sabe, irmão, você tem que lutar para não ter razão. Porque toda vez que você luta para ter razão, você só arruma problema na sua vida. Às vezes o probleminha era desse tamanho. Aí a esposa está lá brigando com o marido. Eu fiz isso porque você fez aquele. Aí o marido fala, mas você falou isso primeiro, não é? Aí a esposa fala, mas olha, você deixou o chinelo lá na porta. Então um fica tentando justificar e culpar o outro. Sabe, irmãos, toda vez que você tenta ter razão de algo, você já decaiu da graça, você está vivendo a justiça própria. A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi condenado por aquilo que ele era. Quem que Jesus era, irmãos? Deus. Jesus foi acusado de ser quem? Deus. De maneira alguma ele desceu da cruz e falou, mas vocês estão crucificando a pessoa errada, eu sou Deus. O que a palavra do Senhor diz lá em Filipenses? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe, meu irmão, se tem alguma coisa que você tem que aprender na sua vida, é deixar de querer ter a razão. Então, muitas vezes você vai tentar ter a razão e depois você só piora a situação. Então muitas vezes você quer ter razão porque você acha que alguém errou primeiro com você. Então o motivo de nós sempre termos a razão é porque muitas vezes nós estamos magoados com os outros. É porque nós pensamos que nós temos alguma justiça em nós mesmos. É porque nós achamos que nós somos bons o suficiente para aquela pessoa e aquela pessoa é devedor para conosco. Então é muito difícil muitas vezes você exortar alguém que vive na justiça própria. Sabe, quando nós vamos ajustar alguém, ela vai se amarrar a muitos argumentos, ela vai falar, não, isso eu estou certo, não é isso, e tal. Então pessoas cheias de justiça própria, elas estão sempre prontas a condenar. Elas estão sempre constantemente procurando um culpado na sua situação. Por quê? Porque ela nunca olha para ela. Por quê? Porque a sua justiça não falha. Mas ela esqueceu que ela está muito equivocada. Então, o principal sinal da justiça própria, diga comigo assim, o principal sinal da justiça própria, nós vamos falar agora, fala primeiro comigo, ressentimento, milindre e amargura. Então, o que é isso, pastor? São aqueles muitas vezes que se acham justos e bons e não admitem que os outros errem com eles, sabe? E não dão nem o direito às vezes de perdoar. Mas o que é que ele faz? Guarda o ressentimento no seu coração para exigir o quê? Justiça. Justiça. Sabe? Então, de forma geral, ela acha que é boa o suficiente, que fez algo extraordinário. E por esse motivo, muitas vezes, o que acontece? Enche o coração de ressentimento. Então, por virtude de muitas falhas, de muitas situações, não consegue desfrutar e permanecer no favor de Deus. Então, essa é a condição de muitos crentes, irmãos, que se acham parcialmente justos e bons, sabe? Mas, muitas das vezes está equivocado com isso. Então, eu quero dizer para você, não importa se você é culpado ou inocente, não importa se você tem a razão ou não, importa se você tem que viver em Cristo Jesus, amém, meu irmão? Sabe? Se tem algo na sua vida que você tem que aprender, é não se defender. Sabe? Eu tenho aprendido um princípio espiritual na minha vida que é não me defender, porque eu creio que Jesus tem me defendido muito, muito nesse tempo. Eu creio que Jesus tem intervido em muitas situações que eu tenho me calado. Sabe por quê? Porque eu entendi na minha vida, se Jesus não se defendeu, para que eu vou me defender? Por quê, irmão? Sendo que Paulo diz lá em Filipenses que age em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então nós só podemos desfrutar do favor de Deus
Quando nós chegamos no fim de nós mesmos e nós admitimos que a nossa carne não habita bem algum. Sabe? Você tem que entender que na sua carne não habita bem, irmãos. Em Cristo nós não somos mais pecadores. Mas nós precisamos reconhecer que nós temos a carne. E na nossa carne não habita bem algum. Nós precisamos rejeitar toda a justiça que procede da lei. Por quê? Porque toda justiça que procede da lei é segundo a carne. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 7, 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Muitas das vezes, irmãos, quando alguém erra, muitas vezes as pessoas estão prontas a criticar, apontar o dedo. Se você soubesse, irmão, que em você não existe mal, bem algum. Se você soubesse que a sua carne não presta. Sabe, muitas vezes você fala, mas como que aquela pessoa pôde fazer isso? Pôde porque a carne habita nela, e porque a carne habita nela, não existe bem algum nela. Porque chegou um momento que ela confiou na carne dela, e por confiar na carne dela, ela caiu. Então todo aquele que confia na sua carne, ele cai. Então, a maioria assume que tem pecado, mas dificilmente assume que a sua carne não é bom, sabe, irmãos? Eu assumo constantemente, minha carne não presta, minha carne não vale nada, minha carne é ausente da glória de Deus. Então se você dá lado para a sua carne, você vai viver a sua vontade, não a vontade de Deus. Então nós sempre pensamos que há coisas boas em nós. Irmãos, só há algo bom em você, que é o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo está dentro de você, você é abençoado. Entenda, na sua carne não existe bem algum. Fala que lá no fundo, você como marido, quando você está irado lá com a sua esposa, não vem 1 milhão de pensamentos? Sim ou não? E a esposa? Por quê? Porque na sua carne não existe bem algum. Quando o pai vai corrigir o filho fica irado. O filho não pensa um monte de coisas absurdas? Sim ou não, filhos? Por que pensa? Porque na carne não existe bem algum. Olha o que diz lá em Levítico, no capítulo 13, verso 12 e 13. E se a lepra se espalhar de toda na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quando poder ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará que tem a praga por limpo, todo se tornou branco e limpo está. Irmãos, não há nada de bom na nossa carne. Sabe, você só pode ser abençoado pela obra de Cristo Jesus. Então se você confia na sua justiça própria, você vai perder o favor. Então, Levítico aqui nos dá um exemplo interessante. Nós lemos aqui sobre a lei da lepra. Então, a lepra podia aparecer em várias partes do corpo. Se uma pessoa tivesse lepra na cabeça, ela era considerada impura. Se ela tivesse a lepra na barba, ela ia ser considerada impura. Se tivesse uma queimadura ou uma ferida em qualquer lugar do corpo, ela ia ser considerada impura. Mas olha o que Levítico diz: se a lepra estiver cobrindo o seu corpo inteiro, a pessoa era declarada limpa. Sabe, irmãos, nós não somos a nossa carne, mas nós devemos reconhecer que todos nós temos carne. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, você está em Cristo, mas você tem carne. Sabe, mas não é essa carne do nosso corpo físico, irmão. É algo presente em nós que é aliado do pecado. É a confiança em si mesmo. É a confiança na sua vontade. Sabe, ninguém que é nascido de novo planeja pecar. Ninguém que nasceu de novo planeja viver uma vida no pecado. Sabe, Pedro não acordou de manhã planejando negar Jesus por 3 vezes. Ele caiu porque confiou na sua carne. Sabe, quantas pessoas já têm pecado? Mas se acorda de manhã pensando: hoje eu vou pecar, hoje eu vou fazer isso de errado. Marcou o esquema, né? Principalmente os jovens, né? O esqueminha ali, o esqueminha aqui. Ninguém acorda, irmão. Ninguém que nasceu de novo acorda pensando nessas coisas. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você peca muitas das vezes porque ainda você depende da sua carne. Você acha que a sua carne vai aguentar. Você acha que a sua carne vai sujeitar. Sabe, irmãos? Tem dia que você está na carne que você não devia nem conversar. Você devia apenas ouvir algumas coisas. Sabe? Tem dias que às vezes você está vendo que
o seu espírito está lá, mas sua carne está gritando, é dia às vezes você tem que orar, ser cheio do Espírito Santo, jejuar. Por quê? Porque o seu coração está tomando você. Então eu quero falar para você, entenda que na sua carne não existe bem algum. Diga assim, na minha carne não existe bem algum. Então o que pode levar você a perder o favor? Você viver pela sua justiça, você andar na lei. Pastor, mas como que eu vou desfrutar do favor? Quando depender inteiramente da obra de Jesus na cruz e viver na graça de Deus. Então, o favor de Deus é liberado na sua vida quando você não vive pela sua justiça, mas vive pela justiça de Cristo. Sabe? E a justiça própria tem muitas faces. O ressentimento, a amargura, o milindre. Sabe, irmãos? Tem dia que a gente não está bem, sim ou não? Tem dia que às vezes você não... Principalmente as irmãs, né? Tem dia que não acorda bem, sim ou não, irmãs? Toda irmã que queria que seu marido entendesse você quando você não estivesse no dia bem. Quando a irmã não está no dia bem, a irmã fala qualquer coisa, fala um monte de coisa, o marido fica, meu Deus, de onde vem tanta criatividade, né? Da onde vem tanta coisa? Por quê? Porque não está no dia bom. Mas não é porque você está no dia bom também que você tem que ficar dando patada nos outros, batendo nos outros, falando as pessoas. Não. É porque muitas vezes você está dependendo da sua carne naquele dia. E por depender da sua carne naquele dia, você vai fazer coisas muitas vezes desagradáveis. Você vai machucar pessoas, você vai falar coisas muitas vezes que vai desorientar pessoas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não dependa da sua carne. Depende da obra de Cristo na sua vida. Se coloque de pé nessa noite, meu irmão.